Olá, sou Bianca Câmpora e hoje nós vamos falar sobre as orientações do edital número 2 da Lei Paulo Gustavo. Uma coisa interessante que você vai perceber é que a gente precisa estar trabalhando com objeto, né? Então, se você se encaixa aí no objeto desse edital, então esse edital é para você. Projetos culturais de audiovisual, tá? Então vamos aí ver o que que é que você poderia se inscrever, quais são as categorias de fomento aí desses projetos culturais de audiovisual. Bom, primeira coisa a gente vai falar quem é que pode se inscrever, né? Então as inscrições são gratuitas e quem pode se inscrever, quem reside em campus, é maior de 18 anos e tem uma atuação prévia aí na cultura, principalmente nessa área desse edital 2. As modalidades, pessoa física, com CPF, microempreendedor individual MEI, pessoa jurídica com fins lucrativos, empresa de pequeno porte, empresa de grande porte ou pessoa jurídica sem fins lucrativos, como associação, fundação, cooperativa e coletivo, o grupo sem CNPJ, que é representado aí por uma pessoa física. A gente também tem previsto nesse edital número 2 as cotas e ações afirmativas. Então, cotas 20% das vagas para pessoas negras, pretas e pardas e 10% para pessoas indígenas. E aí, neste caso, você precisa preencher a autodeclaração étnico-racial que se encontra no anexo 7. Há também uma pontuação diferenciada para proponentes com identidade de gênero de mulher cis ou transgêneros e proponentes com deficiência ou que sejam de povos e comunidades tradicionais, como quilombolas, remanescentes de quilombo, assentamento de reforma agrária, acampamentos de sem terra, sem teto, ciganos, ribeirinhos, pescadores artesanais, assim também como marisqueiras, povos de terreiro, ciganos, indígenas ou que sejam negros, pretos e pardos. Quais são as categorias de fomento, então, dentro desse edital 2? Os projetos de cinema itinerante e as salas de cinema. Então, se o seu projeto se encontra numa dessas duas categorias, você vai se inscrever aí no edital número 2. Como é que você vai se inscrever? Você vai entrar lá para você fazer o seu cadastro no site do Mapa Cultural Campista, mapasculturais.campus.rj.gov.br. E se você, quando você for entrar lá, você vai perceber que tem lá a categoria entrar e também tem um outro ícone aqui, criar conta. E aí, se você já tiver feito seu cadastro, você só vai entrar com seu login e senha. Se você não tiver feito ainda, você vai precisar criar uma conta. Então, você vai clicar aqui em cima, já vai aparecer para você esse ícone com um nome para o espaço para você colocar o seu nome, seu e-mail, seu CPF, sua senha. Você vai precisar criar uma senha e vai precisar confirmar essa senha. Depois disso, você vai clicar em aceita política de privacidade e termos de condições de uso dos mapas culturais e vai criar a conta. E depois você vai entrar normalmente, vai clicar em entrar, vai digitar seu login e a senha que foi criada por você lá na conta, quando você criou, quando você se cadastrou. É preciso também ficar atento ao edital 2, né? Porque esse edital 2 de exibição de filmes, ele também tem aí anexos editáveis. Quando você clica nele, lá em oportunidades, você vai lá no mapa, né? No site do Mapa Cultural. E clica em oportunidades, vão estar lá todos os editais, você vai clicar em cima do edital 2, já vai aparecer aqui em rosa no canto direito superior da sua tela, algumas portarias que tem aí de errata, de atualização desse edital, assim como também o primeiro logo aqui, que são os arquivos anexos no formato editável, que para você vai poder ali, preencher todos esses anexos já no formato editável, para você ir digitando e colocando toda a documentação, tudo aquilo que você necessita, tá? E aí a gente vai para um segundo passo, que é o formulário de inscrição. Nesse formulário de inscrição, a gente preenche ele direto lá no site do mapa, tá? Cultural Campista.
Entretanto, o edital ele traz o anexo 2 com todas as perguntas, tudo que você precisa preencher nesse formulário, para que você já dê uma olhada, leia, se familiarize, já perceba ali quais são as documentações que você já tem que começar a separar para que você vá preenchendo esse formulário, tá? Mas esse formulário, aqui, por exemplo, é só uma parte, né, de uma descrição curta, identificação. Esse formulário, ele é aí preenchido direto no site, tá? E aí nós vamos para o plano de trabalho. O plano de trabalho, ele está lá no anexo 7, também está lá no anexo editável, tá? Que você vai precisar elaborar esse plano de trabalho. E ele contém aí a descrição do seu projeto, dentro dessa questão aí de audiovisual, né? E aí você vai precisar pensar nessas duas categorias de fomento, com o cronograma de execução, com a estimativa, com os custos, e isso tudo vai precisar ser anexado caso o seu projeto seja contemplado lá no termo de referência, tá? Para a pessoa física, se o seu projeto for contemplado, você vai precisar aí de alguns documentos, tá? Principalmente, assim, independente, para esse momento agora de inscrição, você também vai precisar desses documentos. Então, já deixa esses documentos aí numa pasta, cria uma pasta para você com esses documentos, porque são documentos que você vai precisar agora e que também você vai precisar lá quando seu projeto for contemplado, no edital, tá? Então, para a pessoa física, CPF, RJ, para CNPJ, né? Empresas, CPF, RG do sócio titulado CNPJ e também um cartão de CNPJ, comprovante de residência, tá? Assim também, como temos uma declaração que afirma que você reside naquele local, você pode também estar lá vendo esse anexo 9. Comprovante de localização da sede da empresa por meio de apresentação de contas relativas aí à sede com um nome, né, e o CNPJ. Declaração de representação de grupo ou coletivo, está lá no anexo 6. Se o proponente for pessoa física, representando um grupo ou coletivo cultural, tá? E declarações relacionadas ao item 5 de cotas e ações afirmativas, que é aquele anexo 7 que a gente falou lá no início. Então, esses anexos, eles estão lá em rosa, você vai baixar eles, já vai começar a preencher de acordo com a sua demanda e outros documentos que você julgar necessário que vá auxiliar aí na avaliação do mérito cultural do seu projeto. O portfólio. A elaboração do portfólio ela é muito importante. E aí é interessante que a gente pense no portfólio, assim, que ele tem que conter ali uma síntese, né, de tudo que você fez ao longo da sua vida e que tenha ali imagens que possam ter links para que você possa estar colocando um link das suas redes sociais, de fotos, de jornais, de revistas. Então, é interessante, sim, que você elabore esse portfólio e que você possa apresentá-lo da melhor forma possível, tá? Se o proponente for uma empresa, o portfólio ele deve constar a experiência da instituição e não da pessoa física que a representa, tá? E também, de igual modo, se o proponente for um coletivo, né, ele também vai precisar ali falar do portfólio, da experiência daquele coletivo. Se o proponente já for pessoa física, o portfólio vai constar a experiência desse indivíduo, pessoa física ou MEI, tá? E o proponente, ele é responsável pelo envio desses documentos e pela qualidade visual. Então, se você tem fotos, tem publicações, né, dos seus trabalhos aí em jornais, em revistas físicas, e você vai escanear que isso seja com uma boa qualidade de imagem, tá? Além disso, também deve ser tudo muito bem identificado, com data, né, e tudo direitinho para que você possa pontuar, tá? Depois disso, você vai clicar para poder fazer a sua planilha orçamentária. Essa planilha, ela consta no anexo 8, que é o que a gente chama de plano de trabalho, tá? Então, a planilha orçamentária, ela está dentro desse anexo 8, dentro do plano de trabalho, que contém essa planilha
orçamentária. O que seria a planilha orçamentária? Seria uma estimativa de custos de quanto você acha que você vai ali gastar com o seu projeto. E aí é importante a gente observar algumas coisas. É vedado o uso de recurso para despesas de investimento, como aquisição e instalação de equipamentos, por exemplo, tá? Bens permanentes também é vedado, né? Então não pode, quando a gente fala é vedado, é porque é proibido, não pode, tá? Construção, obras, entre outros. Mas é permitido, por exemplo, o uso de despesas para custeio, incluindo aquisição de materiais, de consumo, contratos de prestação de serviço ou aluguel de equipamentos, tá? Também a gente precisa ficar atento nessa possibilidade de valores divergentes da prática do mercado, né, convencional. Então, caso sejam consideradas aí as variáveis territoriais, então isso pode ser sim uma excepcionalidade. Então, variáveis territoriais, geográficas, situações específicas de comunidades, né, dos povos indígenas, ribeirinhos, que por algum acaso foram atingidos aí por barragens, comunidades quilombolas tradicionais. Então, isso tudo vai ser avaliado, tá? Mas é interessante você pensar em você começar a pesquisar os preços que são praticados dentro aí da comunidade, dentro daquele local. Porque os itens da planilha orçamentária, eles podem ser glossados pela comissão de seleção total ou parcialmente. E se eles não forem compatíveis com os preços praticados no mercado, ou se forem considerados incoerentes, isso pode estar em desconformidade com o projeto apresentado. E aí, isso pode ser um item, inclusive, para que o seu projeto não seja contemplado, tá? Além disso, nós precisamos ter um cuidado com a questão da acessibilidade e da inclusão. Então, nós precisamos incluir a participação de pessoas com diferentes necessidades. Então, precisamos pensar em recursos, quais são os recursos de acessibilidade para permitir que pessoas com mobilidade reduzida ou idosas participem dessas atividades culturais. Quais os recursos para pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual compreenderem, entenderem o conteúdo dos produtos culturais gerados pelo projeto? E também é interessante a gente prever a contratação de colaboradores treinados para ajudar os visitantes e os usuários com diferentes deficiências. É obrigatório, nesse edital, que os projetos tenham medidas de acessibilidade, tanto atitudinal, comunicacional como arquitetônica, tá? Com pelo menos 10% do valor total do projeto destinado para essa finalidade. Claro que pode haver exceções para essa obrigação se o projeto já incluir integralmente medidas de acessibilidade adequadas. Em projetos de produção audiovisual, medidas de acessibilidade são consideradas cumpridas se incluírem legendagem, descrição de áudio, audiodescrição e libras. É importante que o seu projeto preveja uma contrapartida a ser pactuada com a administração pública, tá? Essa contrapartida ela é social e ela é incluída obrigatoriamente a partir e por meio de realização de exibições gratuitas com conteúdos selecionados, assegurados aí acessibilidade de grupos com restrições e direcionamento à rede municipal de ensino. Essas contrapartidas deverão ser informadas no plano de trabalho, que está lá no anexo 8, e devem ser executadas até um ano a contar da data de recebimento do recurso. Dentre as contrapartidas pactuadas, nós temos duas que são obrigatórias, tá? O registro do contemplado na Ancine, Agência Nacional de Cinema, e também o agente produtor de material audiovisual. E o direito de exibição dessas obras audiovisuais produzidas à Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. As ações referentes a essas contrapartidas também não devem constar na planilha de custos, tá? Nessa planilha orçamentária, quando na submissão do projeto. O que poderia desclassificar o seu projeto?
Não preencher a ficha de inscrição corretamente é uma situação que poderia gerar a desclassificação. Não ter anexado, por exemplo, corretamente, né, os anexos obrigatórios a este edital no momento da inscrição. Então, também poderia desclassificar. É importante a gente observar que somente serão convocados para a etapa da habilitação final os proponentes selecionados dentro do número de vagas. E na hipótese de inabilitação de algum destes, aí sim será convocado o próximo proponente da lista de espera. Dentro do quesito análise de mérito cultural dos projetos, é interessante você observar que há alguns impedimentos para a participação da apreciação desses projetos pelos membros da equipe técnica contratada, tá? Então, se um membro da equipe técnica contratada tiver interesse direto na matéria, já tiver participado como colaborador na elaboração do projeto ou participado da instituição proponente nos últimos 2 anos, ou estiver pleiteando judicialmente ou administrativamente como proponente, ele não poderá participar da apreciação dos projetos, tá? E depois que a gente passa por esse é, processo, você tem aí as empresas, MEI, pessoa física, tem aí prazo de 3 dias a contar da publicação do resultado, então é preciso ficar atento ao site, tá buscando ali as informações, porque após esse prazo, os projetos não serão aí avaliados, tá? Principalmente em relação aos recursos. O candidato selecionado também, em mais de um edital, eles podem sim ser e serão convocados apenas naquele que obtiverem a maior pontuação das suas propostas, tá? Para habilitação da pessoa física, se o seu projeto passou dentro do número de vagas, você precisa, dentro do prazo de 5 dias, apresentar os seguintes documentos: certidões negativas relativas a débitos e créditos tributários federais e dívida ativa na União, débitos relativos a créditos tributários estaduais e municipais, que podem ser expedidos pela Secretaria Municipal de Fazenda, certidão negativa de débitos trabalhistas emitidas lá no site do Tribunal Superior do Trabalho. Além disso, precisa de comprovante de residência através de apresentação de contas ou da declaração. Para a pessoa jurídica, precisa apresentar o cadastro nacional da pessoa jurídica por meio do cartão do CNPJ, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Também precisa apresentar os atos constitutivos, no caso aí, o contrato social da empresa e da pessoa jurídica, né? E nos casos de pessoas jurídicas com fins lucrativos, ou no estatuto, né? Se você não tiver aí o contrato social e o seu caso for uma organização da sociedade civil, você vai apresentar o estatuto lá da sua ONG, né? Daquela empresa sem fins lucrativos. Além disso, temos algumas certidões negativas. Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo Tribunal de Justiça Estadual. Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União, estaduais, municipais, também expedidos pelo governo estadual e municipal, e o certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, além de todas as certidões negativas de débitos trabalhistas emitidas no Tribunal Superior do Trabalho. Já na etapa 3 de habilitação, o proponente, caso ele esteja em débito com o Estado, com o município, com a União, ele não vai poder receber os recursos de que trata esse edital número 2. Então, os candidatos que estiverem nessa situação precisam, né, estar ali revendo essa situação, procurando aí o órgão responsável para que sane essa situação, para que você possa ser habilitado a participar e a receber esse recurso. E você deve abrir, caso
habilitado dentro, né, do número de vagas, você vai abrir, vai ser chamado lá nessa etapa para abrir uma conta bancária específica só para recebimento e movimentação desses recursos provenientes do edital número 2. Passada essa etapa, você vai começar, então, a proceder com a assinatura do termo de execução cultural e do recebimento dos recursos. Então, você vai ser convocado para assinar o termo de execução cultural de forma presencial ou eletrônica. Depois, você vai ter o recebimento dos recursos em conta bancária específica, aberta para o recebimento desses recursos, né? E pode ser em desembolso único ou também em parcelas, tá? E a não assinatura desse termo de execução cultural, ele vai acarretar na perda do apoio financeiro e o suplente será convocado para assumir a vaga, tá? Além disso, a gente precisa pensar na divulgação do seu projeto. Então, os produtos artísticos culturais e peças de divulgação, né? Precisam ter a marca, né? A logomarca do governo federal, do Ministério da Cultura, do Funcultura e da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, assim como da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e isso vai ser orientado futuramente pelo Fucultura, tá? Esse material de divulgação dos projetos, ele deve ter um caráter educativo, informativo ou de orientação social, e não deve conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem essa promoção pessoal aí. Além disso, você precisa estar atento para o processo e para a etapa de monitoramento e avaliação dos resultados do seu projeto. Porque enquanto agente cultural, você deve prestar contas por meio da apresentação do relatório final de execução do objeto, está lá no anexo 5 desse edital número 2, e esse documento ele deve ser apresentado até 40 dias a contar do fim da vigência do termo de execução cultural. E aí nós chegamos às disposições finais. Destaquei aqui algumas que são importantes da gente estar prestando atenção. Primeiro, acompanhar todas as etapas. Então, você deve acompanhar todas as etapas, observar os prazos. Isso é de inteira responsabilidade dos proponentes, tá? E perceber aí que eventuais irregularidades, tanto na inscrição, no requisito de participação, vai acarretar em desclassificação. A Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima não se responsabiliza pelas licenças, pelas autorizações necessárias para a realização das atividades previstas nos projetos premiados. E se o seu projeto ele tiver uma menor de idade participando, né, menor de idade, um menor de idade participando do seu projeto cultural, você precisa estar aí respeitando a legislação em vigor, principalmente no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, você pode se candidatar a todos os editais quanto proponente, referente à Lei Paulo Gustavo em Campos Goytacazes, mas só poderão ser contemplados em no máximo 2 editais, sendo eles em diferentes segmentos culturais. Os MEIs e os CNPJs deverão também ter uma atenção específica para o teto anual do faturamento. Por quê? Porque se você pode perceber que se for ultrapassar o teto anual, você pode vir, se for do seu desejo, manifestar desistência da participação de um edital, caso não deseje ultrapassá-lo, visto que cada edital tem uma verba específica destinada a determinados projetos, né? Então é a hora de sentar e fazer as contas, tá?